Eu falei para vocês que tinha o Scrum e tinha o UP, que é o tal do clássico, e que eu vou fazer uma junção dos dois. Então, por isso que eu vou aqui, né, falar da parte do processo unificado, né, o UP, processo unificado, que a gente vai usar. Basicamente, eu vou explicar o processo unificado e depois eu vou falar para vocês como a gente junta as duas coisas, que eu acho que fica muito bom, né, dá para usar muito bem aí as duas coisas juntas. Então, a estrutura do UP, né, do processo unificado, então ele tem esse quadro, né? Então ele fala que é o gráfico das baleias, onde eu tenho duas coisas, né? Então eu tenho conteúdo, que são as disciplinas. Então se você pegar, né, hoje em dia não tem mais, tá? Mas tinha um manualzinho que tinha, né, a explicação do UP, né? E aí, quando eu falava das disciplinas, eu tinha o como, tá, gente? Aqui é o método. Então, como eu faço requisito, como eu faço análise e design, como eu faço implementação, como eu faço teste. Então, isso aqui é o método. Aí eu tenho uma segunda parte, que é o tempo. Então, o processo está aqui nas fases de interação. Então, se você quer entender o processo unificado, é aqui que você vai olhar. E aí, ele é separado em fases. Então, eu tenho a iniciação, a elaboração, a construção e a transição. Que aí o pessoal olhava isso como cascata. Na verdade, até é um pouquinho cascata, tá, gente? Mas as fases, elas não são iterativas, né? A fase, ela pode esticar. O que não pode esticar é a iteração, que são essa parte de baixo. Cada fase pode ter um número X de iterações, que é o time box, que pode ser colocado como o sprint. Então, vocês já estão começando a ver onde que as coisas podem relacionar. A iniciação, gente, é basicamente aquele começo lá do Scrum, né, onde eu vou definir todo o meu requisito, né, tá? Eu vou definir não, né? Eu vou definir, né? Eu vou dizer quais são os requisitos que eu preciso ter, o que eu vou ter, e aí eu vou fazer o que? A parte da arquitetura aqui já é comecinho. Eu já posso ter que fazer alguma implementação para testar alguma coisa, né? Verificar lá se aquilo é viável ou não. A gente vai falar isso um pouco quando falar de arquitetura, tá, gente? E aí, claro que eu vou ter um pouco de teste. Mas aí o meu Scrum mesmo, né, tá? O sprint, tal, etc., começa aqui, ó, na elaboração. Hoje, na elaboração, eu vou ter sprints onde eu tenho uma motivação, eu tenho um motivo de quando eu passo de elaboração para construção. E é isso que eu vou usar no Scrum. Em vez de deixar lá aleatoriamente, na verdade não é aleatório, tá? Existe aí uma maneira de você fazer uma escolha do que vai ser desenvolvido em cada sprint. Mas em vez de a gente deixar, né, que a equipe escolha e de repente escolha errado, ou faça uma má escolha, tá? Deixar aqui, ó, um marco, que é isso que ele fala, ter um marco de quando eu passo para cá, de cá para cá. E aí eu tenho a construção. E aí, quando é que eu tenho a transição, que é já o momento de implantação. Então, é isso que eu vou usar do UP dentro do Scrum. Quando a gente for definir qual que é o backlog, quais são os backlogs, quais são as funcionalidades que eu vou implementar naquele sprint, por exemplo, elaboração número 1, aquele sprint, como é que eu vou fazer essa escolha? Por quê? Porque eu já sei qual que é o meu objetivo final aqui, tá bom? Então vamos. Bom, basicamente eu já expliquei, né? A fase, marcos e interações, como é que é essa dinâmica, mas só para vocês saberem, né? Então tem as fases, o marco aqui é quando eu passo de um lugar para outro e as interações. E como é que eu junto essas duas coisas? Então vamos lá, o Scrum mais o P. Então, se a gente olhar lá, né, as fases e o marco, eu tenho lá a iniciação. E qual que é o marco da iniciação? É o objetivo do ciclo de vida. Então, assim, o que é o objetivos do ciclo de vida? É o meu software. Quais são os objetivos do meu software? O que eu tenho que desenvolver no meu software? Eu não preciso saber com detalhe. Eu sei que eu tenho que fazer uma parte que eu tenho uma venda online. Como é que é essa venda online? Eu não sei, eu ainda não defini, mas eu sei que eu tenho que ter uma venda. Se eu tenho uma venda, eu tenho um pagamento online, eu tenho que ter um pagamento por boleto, por cartão de crédito. Eu posso até dizer já quais são os tipos de pagamento que eu tenho. Como é que eu vou implementar esse pagamento? Não sei. Eu ainda não sei, mas eu preciso saber o que eu preciso. É isso que eu vou colocar na minha iniciação. Eu sei que eu vou ter que ter uma história do usuário do pagamento dele online, o pagamento por cartão de crédito. Agora, como que vai ser esse pagamento? Como é que eu vou definir isso? Eu ainda não sei. Eu sei que eu preciso dele. Algumas coisinhas eu já preciso saber para eu definir minha arquitetura, mas eu posso fazer a cada vez que eu fizer aqui, eu vou olhando. Então, vamos olhar primeiro, né? Em vez de olhar todos os marcos, vamos ver os marcos cada um de uma vez,
para poder saber onde ele se encaixa dentro do sprint. Né? Do sprint não, desculpa, dentro do Scrum. Aí vamos lá. Dentro do Scrum, naquele desenho, a iniciação está aqui, ó. É onde eu vou montar o meu documento de visão, onde eu vou fazer histórias dos meus usuários, né? Onde eu vou definir a minha arquitetura. Então, é essa iniciação que eu vou estar fazendo com aquele início lá do meu Scrum. Vocês viram que não estamos nem falando de sprint ainda, né? É antes do sprint. Vamos lá, vamos continuando. Aí a próxima é a elaboração. Na elaboração, qual que é o meu marco? Qual é o meu objetivo a passar para a construção? A arquitetura do ciclo de vida. O que é arquitetura? Eu tenho que ter montado o quê? A minha base, o meu kernel do meu sistema. Kernel, gente, não é só para sistema operacional. Kernel é o núcleo, é a base, é dele que eu vou expandir o meu software. Se eu não fizer muito bem essa base, tudo pode ruir. É a mesma coisa eu fazer a estrutura da minha casa, do meu conjunto de prédio. Se eu não fizer a base muito bem, ele cai. Se eu não colocar concreto, se eu não fizer lá, né, as minhas vigas, não adianta nada. Depois eu querer colocar mais um quarto, querer colocar mais alguma coisa, né? Tá? Eu preciso saber. Inclusive, eu preciso saber, será que assim, quanto que o meu quarto do andar de cima precisa suportar, ou mesmo no andar de baixo. Ele vai ter que suportar o quê? Quantas toneladas? Para isso, eu preciso saber pelo quê? Pela iniciação. É lá que eles vão dizer como é que eu vou ter que fazer a coisa. Tá? Eu vou ter blockchain? Não vou ter? Eu tenho que ter muita segurança, pouca segurança? Como é que vai ser essa minha interação? Vai ser por aplicativo? Eu vou ter que fazer aplicativo no mobile? Vou ter que fazer um site também? Tudo isso eu já coletei aqui. E aí, com isso, eu vou ver o que eu preciso fazer de estrutura e de base para depois, quando eu fizer aqui, eu só fizer o quê? A parte da construção, é só fazer os arremates, as coisas a mais. Se você olhar a construção civil, é assim que ela faz. Primeiro ela faz a fundação, e depois que ela faz a fundação, vem os detalhes. Né? A janela, a parede, drywall, etc. Inclusive, não muito trabalho. A fundação dá menos trabalho. Mas se a fundação não estiver bem feita, não adianta fazer os detalhes aqui, que vai tudo ruir. Então, eu não estou dizendo que essa está ficando a parte mais fácil aqui. É, na verdade, até a parte mais chata, porque aqui tem interface, tem, né, toda aquela parte mais bonitinha, né? Tem que ir lá mesmo olhar com o cliente, tá, etc. Às vezes essa parte aqui, o cliente nem precisa saber muito, porque é onde eu estou vendo as bases de dados, é onde eu estou vendo como é que eu vou fazer a inclusão deles, como é que eu vou montar a minha infra. Aí você fala assim, professora, infra? Não, eu vou ter uma pessoa pensando até nisso, não é bem exatamente aqui, né, que eu vou estar desenvolvendo também, mas é a parte que eu vou estar desenvolvendo o quê? Como é que eu vou estar montando as minhas bases, como é que eu vou fazer meus cálculos. Então, todos aqueles processos, tem cálculo, tem verificação, tem análise, é o que eu vou me preocupar. Então, assim, não é assim, eu vou fazer a parte de incluir o dado, porque depois eu faço o cálculo. Não, gente, às vezes você não incluiu tudo que tinha que incluir, aí o cálculo fica errado, você não consegue fazer o cálculo. Ou tem alguma coisa no cálculo que precisa ter feito na inclusão. Aí você fala assim, não, mas professora, como é que eu vou fazer, né? Eu vou fazer a parte da análise, do cálculo, mas eu não tenho dado. Por isso que existe massa de teste, gente. Eu não preciso ter povoado, né, lá com dados reais. Pode ser até dados reais, porque de repente o cara tem lá dados que podem ser inseridos, mas eu vou fazer isso com massa de teste. Por quê? Porque senão como eu consigo está errado? Como que eu vou testar? Tá? Então não é para fazer na ordem que o processo acontece. Você tem que saber todo o processo, pensar no que você precisa de fundação, tá? E aí você vai fazer isso. A gente vai conversar bastante disso quando falar de arquitetura, tá? Nos grupos, né? Tá? Então não fique tão preocupado com relação a isso, tá? A gente vai conseguir entender quando estiver lá dentro do desenvolvimento, você vai conseguir entender o que é essa arquitetura, o que é esse processo, tá bom? Então, dentro do nosso Scrum, aonde que ele fica? Essa parte aqui, ó. Eu vou selecionar o caso de uso ou história de usuário. Eu acho que o caso de uso é muito legal, para você poder usar para detalhar. Mas tem gente que não, tem gente que quer usar a história do usuário, né? Aqui a gente pode usar a história do usuário. Relacionado com a arquitetura do ciclo de vida. Então, assim, aqueles casos de uso, aquela história do usuário está relacionado com aquela base, é o que eu vou desenvolver, né? Então, essa é a parte da iniciação, da elaboração no começo. Aí depois continua na elaboração, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esses casos de história do usuário, onde eu vou fazer análise e design, vou entender, vou fazer o detalhamento disso, então eu vou pegar aquela história e agora eu vou detalhar. Mas detalhar pensando em quê? Pensando na programação. Aqui não, eu não estava pensando nisso. Aqui não, começo a detalhar, então eu vou pegar cada caso de uso, cada história do usuário, vou detalhar, pensando na telinha,
né, na interface, como é que vai ser, tal, etc. Vou implementar, eu vou testar e se der for a questão, vou integrar. Então, isso que vai ser lá as 4 semanas do sprint, onde eu vou ter aquela reunião, né, diária, onde todo mundo vai ficar falando, olha, eu fiquei encarregado de fazer tal funcionalidade, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz análise design, já fiz a interface, tal, etc, etc. Então, essas reuniões para saber fazer isso. Fiz isso, continuo no sprint, tá, gente? Quer dizer, terminei o sprint, continuo no Scrum, tá? E aí eu vou fazer aquela parte do sprint review e a retrospectiva, que é o gerenciamento de requisito, né? Ver se deu tudo certo, terminou, não terminou, né? Para eu começar a fazer aqui. E aí eu vou ficar fazendo isso, gente, até terminar todos os casos de uso, história de usuário, tá? Que estão relacionados com a arquitetura do ciclo de vida. É isso que eu vou fazer. Então vamos continuar aqui. Bom, já fiz toda a parte da arquitetura e agora eu vou para a construção. Quando é que eu passo da construção para a transição? Quando eu já tenho uma capacidade operacional inicial, ou seja, já estou com a versão beta que eu posso dar para o meu usuário e testando. Quando eu tiver com a minha versão beta, isso quer dizer que eu já estou indo para a transição, que eu estou indo para a fase de lançamento do produto. Então, capacidade operacional, então toda a parte que eu não estou de arquitetura, toda a parte que eu tenho que fazer lá, eu vou colocar na construção, né? Até que ele esteja uma capacidade operacional para eu poder lançar aí o meu produto. Claro que aqui no meio, gente, já vou ter a versão alfa, né? Tá? Que eu posso também dando para o meu usuário e tal, etc. Mas o legal mesmo, né, que você pode até chamar usuários para olhar, é quando tiver a versão beta, e aí é que ele fala da transição. E aqui no nosso Scrum, de novo, a gente vai usar a mesma coisa, só que agora o objetivo é diferente. Eu vou selecionar casos de uso, a história de usuário relacionado com a capacidade operacional inicial. E aí eu vou pensar em como é que eu vou desenvolver isso. Claro, gente, eu não vou pintar o chão primeiro, sendo que ainda não pintei o teto. E quando eu pinto o teto, pode respingar tinta no chão. Claro que vai depender de cada, né, equipe, o que tem que ser feito das funcionalidades, o que vai ser, qual vai ser a ordem que eu vou fazer isso. Porque aí eu vou ter mais de uma sprint, como tenho lá na elaboração. Tá? Só que aqui eu vou estar trabalhando com esses casos de uso. Né? Então, continuando, eu escolhi quais são os casos de uso, vou de novo aqui, fazer a mesma coisa, pegar aquelas funcionalidades, vou detalhar, vou fazer análise de design, fazer implementação, teste, integração, e aí vai incorporando o meu produto. Terminei aquela sprint, né? Vou fazer lá, né, o gerenciamento de requisitos. Vou lá fazer o sprint review, a retrospectiva, ver o que precisa melhorar, se tem alguma mudança, tá, etc. E se essa mudança envolver alguma coisa, eu posso até ter que voltar para cá. Mas aí eu paro? Não. Vamos ver qual é o impacto em relação aos casos de histórias que eu vou ter que refazer, ou que eu vou ter que modificar. Então, se deixa de lado e eu vou fazendo os que não precisam. Então, quando eu tenho tudo isso mapeado, gente, fica fácil eu conseguir ainda continuar fazendo as coisas mesmo com mudança. Eu paro aquilo que provavelmente vai ter problema, continuo fazendo aquilo que eu acho que não vai ter problema. Então, essa é a construção. E aí, a última, que é a transição, né, que é a fase final, que eu já estou lá, né, tendo que colocar, já começar a preparar a minha base de dados, né, fazer lá as minhas cargas iniciais, né, se eu vou pegar o que eu tinha anteriormente, né, vou fazer isso, então vou, né, e vou estar fazendo os arremates finais aqui no meu software. Então, basicamente, aqui é muito pensar em errinho que está acontecendo, alguma coisa de posicionar alguma coisa, né, melhor, né, ou colocar alguma coisinha a mais, mas nada que seja muito impactante, tá? Porque daí eu já vou fazer o lançamento do meu produto. Aí você fala assim, mas professora, e se tiver alguma coisa impactante no meio da história? Aí vamos de novo, né, analisar e ver se isso é necessário fazer para o lançamento de produto, ou seja, eu vou adiar o lançamento do produto, ou não. Eu posso deixar para uma nova versão. Então eu já falo, olha, vamos pensar aqui, a gente já vai pensando, mas a gente faz o lançamento. Outra coisa, né, gente, que eu acabei não falando, né, quando eu faço, né, aquela parte da revisão, deixa eu até voltar aqui, tá? Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, né, então, quando eu faço a revisão aqui, uma das coisas que eu tenho que olhar é realmente se eu não tenho alguma coisa impactante que vai estar relacionado com um aumento de sprints ou o aumento das minhas fases. Então, é nesse momento aqui que eu vou estar fazendo isso. Isso pode fazer com que eu acrescente mais um sprint e aí eu vou ter, por exemplo, aqui no caso, adiamento do lançamento do meu produto. Então, basicamente, isso a gente faz em todas as fases. Então, o que a gente tem? A gente pode esticar a fase, mas a gente não estica a iteração. A iteração termina.
E aí depois a gente vai fazer a análise, que é justamente aqui no Sprint Review e na retrospectiva, tá? Que a gente vai fazer essa análise para ver como é que vai ficar o andamento do projeto como um todo. Então, voltando aqui para cá, né, na transição, né, vou lá primeiro selecionar os casos de uso e história de usuário relacionados com o lançamento do produto, né, e esses que vão entrar no meu sprint, tá? Isso que vai entrar aqui no meu sprint. E aí eu tenho o desenvolvimento do caso de uso e história de usuário, né, tá? Que eu vou fazer em cima, tá, do que eu escolhi aqui, como a gente está fazendo em todo sprint. Então, eu vou lá, detalho, faço análise de design, implementação, teste, integração. E claro que aqui eu já estou chegando perto do desenvolvimento da entrega do meu software, né? Então, aqui o teste em cima da integração é bastante grande. Terminei o sprint, né? Vou lá na gerenciamento de requisito, que eu posso ter lá alguma coisa, né? E aqui que vem aquela questão, né? Se eu tenho alguma mudança, né? Eu tenho que analisar para ver se essa mudança eu vou colocar agora na versão atual, e isso de repente faça com que eu tenha que adiar o lançamento, ou é alguma mudança que eu posso fazer agora, não vai impactar em relação ao lançamento, ou o que eu posso deixar para uma segunda versão. Então é isso que eu vou acabar fazendo aqui, né, na transição. Em resumo, tudo isso que a gente falou, como é que a gente vai estar trabalhando aqui no processo de desenvolvimento de software? A gente vai usar o Scrum, como eu falei para vocês, e aí dentro do Scrum eu tenho a iniciação, né, que é equivalente lá no meu UP, né, no processo unificado, que é esse pedaço que vocês vão ver que a gente vai trabalhar bastante. Né? Eu sei que existe muita deficiência nesse pedaço que a gente vai trabalhar bastante, para chegar no qual? Chegar no próximo, que é o Product Backlog, né? Onde eu vou selecionar o caso de uso e história do usuário, de acordo com cada marco, cada fase que eu estou. E aí, depois que eu escolhi, eu vou lá e vou desenvolver, né, no meu sprint, tá, o caso de uso, a história do usuário, né, fazendo a definição detalhada desse caso de uso, dessa história do usuário, fazendo toda a parte de projeto, levando em consideração a arquitetura, né, que foi montada aqui, foi pensada aqui, fazer a implementação, teste de integração. Aí você pode falar assim, mas professora, e se a arquitetura, quando eu estiver fazendo aqui, eu vejo que eu tenho que fazer uma modificação? Claro, você faz a modificação, tá? Vai entrar aqui no Sprint Review, que é o próximo passo aqui, ele entra no Sprint Review, e a gente faz essa alteração, tanto da arquitetura quanto no próximo, da própria história do usuário, acrescentou, tirou, né? A gente vai estar aqui fazendo tudo isso aqui no Sprint Review e na retrospectiva. Então, assim, é uma coisa encadeada, você tem que saber realmente o que você está fazendo. E nesse quesito, gente, a documentação vai ajudar muito a você lembrar o que você tem que fazer. Então, a documentação está relacionada com isso, que você vai registrar durante todo esse processo aqui. Se for alguma coisa fora disso, gente, aí não precisa fazer. Lembrando um pouco a questão das fases, né? Então, as fases determinam as funcionalidades que serão selecionadas para as interações, que são os sprints, de acordo com o risco técnico envolvido. Então, lembrando que a iniciação é entender as necessidades dos clientes, definição dos requisitos do sistema para o desenvolvimento do backlog. Elaboração, funcionalidades, requisitos, casos de uso, que contém riscos relativos à arquitetura e ao domínio do problema. Construção. Fiquem sossegados, tá, gente? Que quando for para escolher aqui, eu também tenho um método para fazer isso, um processo para fazer isso que a gente vai ver quando chegar a hora da gente fazer a parte da elaboração. Construção. Demais funcionalidades, requisitos, casos de uso que não devem conter riscos significativos. Bom, isso daqui, gente, a gente pode continuar mantendo, né? Tá? O processo lá que eu vou explicar aqui para vocês na elaboração, mas não tem tanto problema não, pode até seguir aí algumas recomendações que existem aí, a gente vai ver depois, priorização de card, né? Tá? Essas coisas todas que a gente vai acabar vendo que já fazem parte do processo do Scrum. Transição, refinamento e produtos acessórios necessários para a disponibilização do software à comunidade de usuários. Então, o planejamento da interação é feito no planejamento do sprint planning. Isso a gente vai ver quando chegar a parte, né, quando a gente for lá no processo, estiver no momento em que a gente vai começar a ver o sprint, a gente vai ver como é que faz esse sprint planning aqui, tá? Que inclusive tem toda essa parte de escolher quais são as funcionalidades, e a gente vai ver de acordo com cada fase que tá, como é que a gente vai fazer.